Bom, a gente está falando de vítimas, né? Já são cerca de 1.300 entre os dois locais, Israel e a faixa de Gaza. Cerca de 700 pessoas morreram em Israel, cerca de 560 morreram na faixa de Gaza depois desse contra-ataque. E a gente tem visto também as manifestações das autoridades mundiais, entre elas as autoridades brasileiras. Eu gostaria de perguntar a vocês primeiro, como que vocês caracterizam a forma como o Brasil se manifestou e as autoridades brasileiras em relação aos ataques que começaram por esse grupo terrorista Hamas no último sábado e também que caminho vocês veem para a participação desses países em decisões importantes que envolvam esse conflito. Eu começo contigo, Fábio Piperno. O Brasil, ele preside o Conselho de Segurança da ONU nesse mês de outubro e poucas horas depois do início dos conflitos, de forma correta, convocou uma reunião, né, emergencial do Conselho de Segurança, que até agora, por sinal, não chegou a nenhuma definição. Há divergências sobre a forma como lidar com esse conflito. Os Estados Unidos, por exemplo, já estão mandando, inclusive, porta-aviões, enfim, armamentos lá para a região para dar suporte a Israel. Outros países não vão, obviamente, tomar esse caminho, como a Rússia. O presidente do Conselho, o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, inclusive, se manifestou muito preocupado e recriminou a forma como vem sendo o cerco a Gaza. E é óbvio que dificilmente essas nações e o Conselho de Segurança da ONU vão tirar de lá alguma posição consensual. A gente viu uma reunião que não deu em nada, né? Agora, Gustavo Segré, a gente percebe também uma discussão intensa em torno de como as autoridades brasileiras se manifestaram. O fato, por exemplo, de não citar o grupo Hamas em si, condenar os ataques, mas sem dar o nome, mesmo com esse grupo assumindo para si aquilo que aconteceu em Israel desde o último sábado. Bem-vindo. Muito obrigado de novo, boa tarde para a nossa audiência. É uma questão curiosa, Evandro, porque era uma oportunidade muito interessante para que o Brasil e o presidente Lula manifestem a sua postura. Claramente, desde todo ponto de vista, foi contrária a esse ataque, sem dúvida nenhuma, se solidarizando com Israel. Rapidamente, Gustavo Segré, eu peço perdão por interrompê-lo, mas a gente precisa chamar agora o Bruno Pinheiro, que é o nosso repórter, que está acompanhando a saída dos aviões da Força Aérea Brasileira que vão para repatriar as pessoas que estão ou em Israel ou também na faixa de Gaza. A gente está falando, por exemplo, de cerca de 1.700 pessoas que já pediram a repatriação, que querem deixar o país e que agora estão esperando algum tipo de ajuda das autoridades brasileiras e dessas aeronaves que serão enviadas para aqueles países para que elas possam retornar. Ali na faixa de Gaza, por exemplo, há informação do Itamaraty de que cerca de 6 mil brasileiros vivem naquela região. Ali já há uma dificuldade maior, porque, por exemplo, para que esses brasileiros saíssem da faixa de Gaza, fossem até Tel Aviv para poder embarcar nesses aviões que, num primeiro momento, vão para a Europa, para depois seguir para Israel, seria praticamente impossível, porque toda a fronteira ali, ela está bloqueada. Já era e agora mais intensamente depois dos ataques que partiram de Gaza no último sábado. Então agora o governo brasileiro está pensando numa forma de se tirar esses brasileiros que queiram deixar a faixa de Gaza pelo Egito. Então eles seguiriam de veículo até o Egito para que depois de lá pudessem ser retirados e mantidos em segurança. Bruno Pinheiro, traga as informações. Uma ótima tarde para você. Evandro, vamos lá então entender, essa já é a maior operação da história, esta aeronave que vai decolar, estava agendada para as 4 da tarde, começou a ligar exatamente agora às 4h05 e a decolagem já vai acontecer com destino a Roma. Repito, a maior operação da história. Só para a gente entender um pouco mais, cerca de 5 voos serão realizados. A expectativa é de já até o final de semana resgatar cerca de 900 pessoas que já assinaram um formulário através de um site. Esse formulário que está na embaixada lá na região de Jerusalém. São várias pessoas que estão naquela região, acessaram então este link e repassaram essas informações. Essa aeronave, a partir de agora, ela vai fazer um voo de cerca de 11h30. É um voo longo, mas será um voo rápido, já que agora ele conseguiu
colocar uma alta carga de combustível, um número muito maior, o que no retorno será diferente, já que é necessário equilibrar o número de pessoas com também a quantidade de combustível. Então, o retorno estimado em cerca de 15 horas de voo. Então, essa viagem, a partir de agora, chega em Roma, aguarda essa autorização do governo de Israel e aí, de fato, acontece este retorno. Repito, até o final de semana, cerca de 900 pessoas. Se isso tudo acontecer com sucesso, com êxito, isso vai se repetir na semana que vem. Inicialmente, Evandro, é importante entender que só serão repatriados aqueles que estão aqui no Estado brasileiro e estavam de viagem. Aqueles que moram em outros países não vão retornar neste momento, será necessário aguardar. E agora sim, a aeronave já começa a se movimentar aqui na base aérea da capital federal até ser autorizado a decolagem. Bom, a gente teve um problema ali com o sinal do Bruno Pinheiro, mas a gente está preparando então, ou acompanhando essa aeronave se preparar para a decolagem. Então, cerca, por enquanto, de 6 aeronaves devem deixar o Brasil, aeronaves da Força Aérea Brasileira, para que possam repatriar esses brasileiros que estão ou em Israel ou também na área que pertence à Palestina. A gente está falando de 14 mil brasileiros que vivem no território de Israel e 6 mil brasileiros que estão ali na área palestina, inclusive na faixa de Gaza. A maior parte destas pessoas não está diretamente na área de conflito, mas é claro que muitos desses brasileiros, diante da situação que acontece naqueles locais, querem, claro, deixar os países e voltarem ao Brasil para permanecerem em segurança. Então, a aeronave está deixando, neste momento, aqui o território brasileiro. Ela deve seguir até Roma. Lá em Roma, vai aguardar uma autorização do governo israelense, das autoridades israelenses, para que esta aeronave possa, então, ir até aquele local. E aí, essas aeronaves têm cerca de 256 lugares, então são por meio delas que esses brasileiros devem voltar ao país. Há uma força-tarefa mobilizada pelo Itamaraty para que esses cidadãos brasileiros possam deixar os locais de conflito em segurança e retornar ao Brasil. Mas a gente está falando também de muitos que não conseguem se movimentar naquela região exatamente por conta do conflito que se estende por lá. E aí por isso que eu mencionava a vocês que há uma outra operação numa tentativa de fazer que parte desses brasileiros, principalmente aqueles que estão ali na faixa de Gaza, que ocupa uma área de 362 quilômetros quadrados e que tem cerca de 2 milhões de habitantes, e ali há uma estimativa de que cerca de 6 mil brasileiros vivam nesses territórios, que eles possam, então, aqueles que queiram deixar o local, saiam pelo Egito de carro e possam depois serem acolhidos pelas autoridades brasileiras. Enquanto a gente vai acompanhando essas imagens, e também a nossa cobertura que segue aqui no país, eu quero chamar parte dos nossos comentaristas para a gente ir fazendo e trazendo informações daquilo que sabemos. Inclusive, Gustavo Segré estava contando aqui para a gente há pouco que você estava conversando com pessoas amigos seus que estão naquele local e que trouxeram relatos também de como está a tensão e de como a vida dessas pessoas se transformou desde o último sábado, quando o grupo terrorista Hamas iniciou os ataques. Absolutamente, Evandro. Eu vou me permitir tirar a minha vista da câmera para ler especificamente. Ele fala que não existem palavras suficientes para expressar a tristeza que vivem nesses dias e também a raiva e a frustração, porque tem os ataques uma maldade inexplicável. Entrar em bairros de kibbutzim, como falam, para incendiar, para acribilhar, para colocar balas em famílias inteiras, incluindo crianças, ou bater fogo nos seus integrantes dentro. Tem uma senhora, inclusive, de 87 anos, conhecida dessa pessoa que está me mandando, que morreu dentro da casa dela, incendiada, ou seja, um absurdo. Matar a mansalva centos de jovens que participavam de um festival e a outros mantê-los sequestrados para levá-los a Gaza. Sim. Isso é o Hamas, a maldade personificada, como é deixar somente uma criança israelí refém e trazer crianças de palestinos para que batam nele e humilhem ele. Tudo isso é filmado pelo Hamas, guerra psicológica, e seguramente não será
visto em outro momento. Depois, com muito prazer, trago mais informações. Sim, inclusive essas imagens são ao vivo que mostram, né, os locais que ficaram incendiados depois dos ataques ou do contra-ataque que foi feito por Israel. E a gente está falando de comunicados que estão sendo também enviados pelo Hamas porque eles têm pessoas sequestradas, né? Então, no último sábado, além de lançar bombas e foguetes em direção ao território israelense, parte desses integrantes do Hamas também invadiu o território pelo ar, por terra, pelo mar e sequestraram pessoas que estavam em parte desses locais. Então agora, nesse momento, como houve um contra-ataque de Israel, o Hamas lança comunicados dizendo que para cada ataque que Israel fizer à faixa de Gaza, uma pessoa dessas que foram sequestradas será assassinada. Então, entra agora numa escalada de ameaças entre os dois países que faz com que a tensão só aumente. E aí, Luiz Felipe Dávila, a gente acompanha à distância essa história, mas com o envolvimento total de todas as autoridades brasileiras e mundiais, porque a gente está falando, primeiro, de pessoas que têm familiares brasileiros que estão nesses locais e também de uma necessidade de diálogo que essas autoridades vão ter de buscar em algum momento. Muito boa tarde para você mais uma vez. Obrigado, Evandro. Boa tarde à nossa audiência. É uma situação dramática, mas também mostra a degeneração do Estado palestino há muito tempo, né? Porque no fundo é o seguinte, Israel já cedeu toda essa área do controle do Estado palestino, concordou com Nações Unidas, decisão que para Israel governar, a Palestina governar o seu próprio Estado. E aí lá tinha duas facções, tinha os Fatahs e o Hamas. O Fatah era o moderado, e é o presidente Abbas, inclusive, que tomou conta da região, começou a governar, mas foi engolido pelo Hamas. O Hamas destruiu o poder moderado dentro da Palestina, que era o Fatah. E aí, o que acontece é que começa uma rápida degeneração da situação da Palestina, e o Hamas nunca quis ter acordo de paz com Israel. O Hamas sempre foi um grupo radical que sempre sonhou com a destruição do Estado israelense. Então, o ponto que nós temos é a perda dos moderados do controle do Estado palestino primeiro, né, da região, e depois o Hamas assumindo as rédeas da região e agora escalando essa violência num ato que equivale, Evandro, ao que foi o 11 de setembro para os americanos, quando teve aquela tragédia. Essa tragédia representa para Israel algo tão drástico, tão terrível quanto o 11 de setembro. Alan Gani, a gente está falando também de um conflito que tem uma série de outras autoridades envolvidas e países que vão apoiando, né, esses que estão agora envolvidos diretamente nesses bombardeios. Então tem Estados Unidos de um lado, que já é abertamente um apoiador de Israel, mas também tem o Irã, que tem interesses nesses ataques que acompanhamos e que são feitos pelo grupo Hamas. E essas imagens que vocês vão acompanhando conosco aqui, para quem nos ouve eu vou citando, né, são incêndios, bombardeios, explosões que acompanhamos, nesse caso na faixa de Gaza. Algumas imagens são recuperadas e aquelas que forem ao vivo eu vou trazendo aqui para vocês. Agora, como é que você enxerga, Alan Gani, esse conflito que vai ganhando apoios e também interesses de outras autoridades mundiais? Pois é, Evandro, é um conflito com escalada mundial, né, que pode envolver atores globais. Isso porque o Hamas ele não fez o que fez sozinho, ele não tem capacidade e tecnologia e recursos para um ataque dessa magnitude, um ataque terrorista que foi preparado, né? Não foi preparado uma semana ou um mês antes, né? Um ataque dessas proporções é algo que foi preparado pelo menos há um ano. E contou com recursos, com logística, com tecnologia. E aí a gente sabe de onde que veio essa tecnologia, ou boa parte dessa tecnologia veio do Irã, com ataques a drones, onde a defesa de Israel não estava preparada para isso, porque embora eles tenham uma defesa antiaérea muito boa, muito preparada, né? Mas para foguetes mais convencionais, mísseis convencionais e não drones que relativamente são baratos. Então você consegue produzir em larga escala e fazer um ataque de uma vez só, e fica muito difícil para essa defesa antiaérea. E coordenado com ataque terrestre e também por água, né? Então foi algo que, claro, envolveu o Irã.
E aí, envolvendo o Irã, a gente sabe, por exemplo, que o Irã ele é muito bem relacionado com dois países. Ele é bem relacionado com a China, que é um ator global, e ele é bem relacionado também com a Rússia. Então, é um conflito que a gente não sabe aonde ele vai dar, né? Esse ataque terrorista e essa resposta de Israel a esse ataque, a gente não sabe aonde isso vai parar. Claro que os Estados Unidos está do lado de Israel, mas Irã já do lado do Hamas, indiretamente Rússia acaba também estando do lado do Hamas. Mas, de qualquer modo, eu tenho uma leitura, Evandro, que isso acontece também num momento de enfraquecimento do Ocidente, principalmente de enfraquecimento dos Estados Unidos. Agora, o Fábio Piperno, a gente viu aí já, né, uma primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil até exigiu certo protagonismo ali, falou que tem que haver uma condenação desses ataques, e uma reunião que não terminou em nada. E o Conselho de Segurança da ONU já vem sendo criticado desde o conflito que a gente acompanha também entre Rússia e Ucrânia, dessa falta de poder que ele tem de trazer algum tipo de mudança, de provocar algo que possa baixar a fervura, diminuir o conflito. Muito pelo contrário, parece que aquilo que é definido ou falado ali sequer faz diferença. Como é que você enxerga a tentativa de protagonismo do Brasil nesse diálogo e principalmente mais uma reunião que termina em nenhum tipo de atitude ou decisão? Veja, Evandro, a tentativa de protagonismo do Brasil é algo irrelevante, né? É o menos importante disso tudo. O mais importante que vai contar mesmo é o que vai sair de decisão disso aí. Porque, veja, isso é enfim, uma questão que se arrasta há décadas. Então, o Hamas, ele é um grupo terrorista, sangrento, e que causou todo esse sofrimento, esse drama agora. O Hamas, ele é indefensável. Só que o Hamas, ele surge, e por sinal no seu estatuto está lá, claramente, né? Eles defendem a extinção, o fim do Estado de Israel. Só que o Hamas nasce numa área, né, a faixa de Gaza, que talvez hoje seja quase que um campo de concentração a céu aberto. Ele surge a partir de uma série de acontecimentos, né? O Hamas, ele é relativamente novo. A Autoridade Nacional Palestina não, que já vem lá enfim, OLP, Fatah, já vem de muito tempo atrás. O Hamas não. Então o Hamas nasce numa área em que se tornou, com o tempo, quase que um campo de concentração a céu aberto. Uma região paupérrima, densamente povoada, 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Isso dá, veja, só para que as pessoas tenham uma noção de comparação, o Brasil tem 25, lá são 5.000, com precariedade de serviço e sendo alvo insistentemente de carniceiros de Israel. Porque, vejam, há resoluções da ONU que falam em desocupações que não foram cumpridas. Há áreas, por exemplo, lá da Cisjordânia, que não está na faixa de Gaza, mas também é uma área majoritariamente palestina, em que Israel vai ampliando os assentamentos lá instalados já de algumas décadas para cá. Se a gente voltar ainda mais no tempo, nós vamos falar do massacre de Sabra e Shatila lá do Líbano, mas em campos de refugiados que eram dirigidos que estavam sob comando de Israel, e lá naquele momento especificamente de Ariel Sharon, que mais tarde foi um longevo primeiro-ministro israelense. Então, não há solução fácil e também não há julgamento fácil para algo tão complexo como essa questão. Fala, Gustavo Segré. E aí é bom trazer um pouco mais de história, né? Em 1947, na Organização das Nações Unidas, a proposta era fazer 2 estados. O Estado de Israel e o Estado da Palestina. E naquele momento as autoridades palestinas não estiveram de acordo. Tanto que quando se ratifica em 1948, com um voto definitivo por parte do Brasil, inclusive, e é instrumentado o Estado de Israel, aí começam as dificuldades e os problemas que se esticam até essa composição de faixa de Gaza, em que em 2005 Israel, que estava no controle, resolve sair. Exatamente. Mantendo uma questão importante em termos de sobrevivência das pessoas, que muito bem falava Piperno. Por quê? Porque a água é provista pelo Israel
e a luz, a energia também. Por isso que nós observamos que nesse momento tem uma questão de, especificamente, de falta de água e falta de energia. E em 2007, quando começa a se manifestar a questão de Hamas como uma participação aí, então parte essa situação onde hoje essa crueldade manifesta pelo Hamas é vista dessa forma. Então, o problema maior, Evandro, é que o Hamas está indo dentro da questão da sua carta orgânica, por falar de alguma maneira, contra o Estado de Israel, sem tentar mostrar a possibilidade que os dois lados possam conviver em paz. E muito disso também foi refletido quando a Autoridade Nacional Palestina, que é conduzida pelo Yasser Arafat, ele aceita essa questão de cortar a violência e a partir daí o Hamas toma uma participação muito mais violenta e muito mais ativa. Pessoal, a gente tem imagens agora, eu acho que nós temos imagem então do avião da Força Aérea Brasileira partindo agora do país em direção a Roma, na Itália, onde vai aguardar então um comunicado das autoridades israelenses para que ele possa ir até aquele país para buscar as pessoas que querem ser repatriadas. Até agora, cerca de 1.700 brasileiros já comunicaram a sua vontade de voltar ao Brasil diante do conflito que a gente acompanha desde o último sábado, que você vê o tempo todo ao vivo aqui na Jovem Pan. Essas imagens então agora também são ao vivo, que mostram o avião decolando rumo a Roma para buscar essas pessoas.